bem com vocês? E aí? Bom, vamos falar hoje sobre artigo de opinião. Nós vimos o artigo pouco antes do fim desse período, do início desse período, e eu queria revisar com vocês alguns pontos para fazer a orientação da atividade proposta, tá? Vamos lá. Então, é interessante ter o caderno aí do ladinho para ir revisando os apontamentos e complementando as orientações. Na proposta, então, geral, o que é importante lembrar do artigo? Que o artigo é um texto em que você vai apresentar uma opinião sobre um tema que é atual, é polêmico e pressupõe esse texto a interação com o leitor, a fim do quê? De persuadi-lo. Você quer convencer o leitor sobre a opinião que você tem, tá? Então, pontos muito importantes no artigo, o título será obrigatório. Então, nós temos a obrigatoriedade do uso do título, é algo, então, de extrema relevância, a utilização do título no nosso texto, tá? É obrigatório mesmo quando o comando não pedir. A organização estrutural, então, ela é da seguinte forma, distribuída. Na primeira linha, o título, logo depois a assinatura, se o comando solicitar, ok? A apresentação do tema, sendo que nesta parte da introdução, nós vamos então começar com a temática, porém nós vamos citar o local de veiculação, ou seja, o jornal, a revista, o site, onde o texto será veiculado. Vamos fazer menção ao leitor, vamos utilizar o contra-argumento e definir o nosso posicionamento pessoal sobre o tema. Gente, nesta fase do texto, então, é interessante prestar atenção que é o ponto em que nós utilizamos todos os elementos que estão definidos no nosso comando. Lembrem-se das 4 perguntinhas: quem escreve, para quem, para quê e onde escreve, tá? Então, se tiver um perfil social, vai citar? Vai. Se tiver uma marcação do nome do jornal, nome da revista, também vai fazer a menção, vai mencionar o leitor e vai, ao mesmo tempo, definir o posicionamento em relação ao que foi questionado. O que seria o contra-argumento? É mencionar uma ideia, um posicionamento contrário ao que você defende, tá? Então, a gente mantém essa lógica do contra-argumento também na nossa introdução. Depois, na argumentação, então vejam lá, argumento 1, desenvolvimento do posicionamento e interação com o leitor. Ou seja, nós teremos 2 argumentos e nos 2 argumentos vamos trabalhar com o desenvolvimento daquela proposição de opinião inicial. Logo na sequência, no 4º parágrafo, a conclusão, que terá o reforço da opinião pessoal e a apresentação de uma breve solução. Então, no final do texto, reforçar a opinião que eu defendo e apresentar uma breve solução, ou seja, uma mudança de perspectiva diante da problemática. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe um exemplo para que vocês compreendam bem a organização daquelas informações no espaço de produção. Tá? Então, essa é uma proposta exemplificativa. Nessa proposta, então, nós temos o perfil social de um jovem atento aos problemas da atualidade, que quer manter acesa uma discussão sobre o quê? Os limites entre o humor e a liberdade de expressão. Você vai publicar um artigo de opinião numa página de atualidades chamada Ecos da Verdade. Portanto, os leitores do seu texto serão os leitores que acompanham as postagens da página Ecos da Verdade, tá? E ele pede para assinar como Juca Pontes ou Suzana Leal. Então, a assinatura é obrigatória quando o comando solicita a assinatura como elemento obrigatório, ok?
Na sequência, então, a estrutura do exemplo. Título, centraliza o título, relaciona o título com o tema. Depois, assina, tá? Marca o ponto de apresentação geral. Então, nós temos no início uma relação bem abrangente que contextualiza o que está sendo discutido. O contra-argumento, que gera a ideia de polemicidade, de embate, de contraditoriedade social diante do tema. E depois nós vamos compor a introdução com os elementos que são dispostos no nosso comando. Tá? Então, nós temos lá, no entanto, aos meus olhos de jovem, após acompanhar amplos debates sobre a relação entre liberdade e humor, quero expor a vocês, leitores da página Ecos da Verdade, que considero haver uma linha tênue que os separa e requer limites entre eles para que os impactos sociais não sejam desastrosos. Gente, então, contextualizou, contra-argumento, trouxe a marcação do perfil social, do leitor, do local de publicação e definiu em primeira pessoa o posicionamento solicitado pelo comando. Na sequência, conforme eu orientei na estrutura, desenvolve os dois argumentos e durante a argumentação mantém a primeira pessoa do plural, tá? É importante manter a primeira pessoa do plural, é importante que vocês fiquem atentos que durante o exemplo nós vamos muitas vezes mencionar o nosso leitor, isso é muito importante, tá? Pode usar como forma de pergunta, e você, leitor, sabe o que fazer diante disso, ou não é mesmo, leitor? Pode usar esse tipo de expressão. Justifica, é bem parecido com a resposta, esse trecho medial ali, a argumentação, e no final traga a menção de reforço da opinião e proposta de solução, mas não é para o governo, tá, gente? É uma solução para quem está lendo, é para o leitor. Então, eu tenho que definir a proposição para o leitor, não para algo generalizado, ok? Dando sequência, agora a gente fala do nosso tema e da nossa proposta. Bom, eu coloquei para vocês como produção uma redação sobre a cultura do cancelamento, que é uma temática muito atual, muito interessante. Todos os textos de apoio, depois vocês vão ler no material que eu mandei com a proposta também, são textos relacionados ao assunto. E aqui a gente tem uma proposta, então, que é obrigatória, tá? Fiquem atentos, alunos do terceiro ano do Anjos, vamos lá. Então, aqui a proposta diz assim: a cultura do cancelamento tem sido alvo de uma ampla discussão desde o último ano. Você, um jovem estudante do ensino médio, usuário frequente das redes sociais, já viu vários casos de boicote na rede e decidiu escrever um artigo de opinião no qual se posicione sobre o tema Cultura do Cancelamento e suas consequências em seu blog pessoal chamado Falando Sério, o qual tem muitos seguidores. Coloque título em seu texto, assine como Fausto ou Faustina. Gente, no caderno ou na folha onde tem a proposta, vocês que puderam aí imprimir, vão anotar com atenção quem escreve, para quem escreve, onde o texto será veiculado e qual é a finalidade do texto. São 4 elementos que precisam aparecer na observação do comando. O perfil social é de um jovem estudante do ensino médio. Onde o texto será veiculado? Em meu blog chamado Falando Sério. Para quem eu vou escrever? Para os leitores do blog Falando Sério. Com qual finalidade? Eu vou me posicionar, eu vou opinar se a cultura do cancelamento é algo bom ou se é algo perigoso. Se cancelar uma pessoa, se boicotá-la,
extingui-la, falar mal dela, deixar de segui-la, você considera que essa relação da sociedade com, sejam pessoas famosas ou não, você considera que isso é algo negativo ou não? É inofensivo, não tem problema. Pensem muito no que é cancelar alguém, tá? A gente tem vários exemplos de famosos que foram cancelados, né? Tem aí o cenário do BBB, tem o MC Gui, que foi cancelado por conta daquele fato que o envolveu no caso de bullying. Mas até que ponto cancelar a pessoa é uma solução? O que cancelar representa pra gente? É como se eu tivesse diante de uma situação que fosse assim, veja bem, eu deixo de gostar ou eu deixo de concordar com aquela pessoa e eu vou eliminá-la da minha vida. Então, isso é fruto do quê, tá? Façam um mapeamento desse tema, refletindo sobre quais são os motivos. Será que nós estamos numa sociedade que é uma sociedade intolerante com tudo aquilo que destoa do que considera ideal? Será que quando as pessoas escolhem cancelar uma pessoa porque ela disse alguma coisa, será que a sociedade não está agindo por impulso e considerando uma atitude em relação a toda a sequência de ações que essa pessoa teve na vida? Então, analisem o tema, leiam mais sobre ele, que é um tema muito importante, muito interessante, inclusive pensando em vestibular, tá? Gente, as orientações para a entrega dessa redação. Prestem bem atenção, tá? Então, vocês vão enviar neste e-mail que eu criei para vocês. Um e-mail específico para a turma do Anjos, redação anjoscustódios@gmail.com. Não tem acento, não tem cedilha, então é tudo minúsculo. Redação anjoscustódios@gmail.com, tá? Até quando vocês vão enviar para mim esse texto? Até o dia 17/4. Então, o valor dessa redação é de 0 a 20 pontos. Prestem atenção nas orientações, escrevam o texto no caderno antes para manter o respeito aos limites de linhas. Então, lembrem-se que o mínimo é de 15 e o máximo é de 22 linhas, tá? Digitem o texto no Word, tá? Então, presta atenção. Vocês vão escrever o rascunho no caderno e depois digitar para ter respeito ao número de linhas, considerando as linhas do caderno, que é o que a gente usa na prova. Vão digitar o texto usando, então, o Word. Não é bloco de nota, não é outra coisa, é Word, tá? Na fonte Arial, tamanho da letra 12, justificado. Tá? Então, são essas as orientações para a digitação. Lá em cima, no topo da folha, vão escrever o seu nome completo, não é só o primeiro nome, tá, gente? Nome completo, turma, coloca lá 3º ano, Anjos Custódios, data da solicitação, que é hoje. Então, 3/4/2020, coloquem aí a data de solicitação, que é hoje. E o conteúdo, artigo de opinião, porque isso então reflete a solicitação avaliativa na nossa aula de hoje. Cada semana a gente vai trabalhando com uma sequência, então recapitulando, lá em cima começou a digitar, lá na parte superior, nome completo, turma, data da solicitação, 3/4, tá? Conteúdo, artigo de opinião. Vão enviar para mim anexado no e-mail redação anjoscustódios@gmail.com até o dia 17/4. Fran, até o dia 17 até que horas? Gente, eu estou considerando no máximo até meio-dia, porque é o horário que a gente teria aula, então eu estou dando 15 dias, 2 semanas para vocês escreverem. Vocês têm até essa data, depois dessa data não vou considerar como proposta avaliativa, tá? Então é bem importante manter a orientação da data do horário de envio, somente pelo e-mail. Teve dúvida?
entre em contato para que a gente converse, ou pelo Insta, me mandem quem tem o contato, ou o pessoal que tem meu contato pelo WhatsApp. Se tiver dúvidas sobre o envio da proposta, fala comigo para ninguém ficar sem mandar e ficar sem nota da avaliação. Tudo bem? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!